Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo Didon. A gente abriu esse canal aqui pra gente comentar os pós-jogos aí da dupla Grenal. Hoje, às 11 horas da manhã, a gente teve o Grêmio enfrentando o Bahia, o resultado de 1-0 pro Grêmio, um resultado até polêmico aí em razão de uma discussão envolvendo o pênalti, a gente vai comentar daqui a pouco. E agora às 4 da tarde, lá na Ilha do Retiro, contra o Sport, o Inter ficou no empate em 1-1. O Inter com um time um pouco descaracterizado, né, pela questão do jogo que vai ter na quarta-feira contra o próprio Bahia, que decide o rumo do Inter aí na Libertadores. Mas vamos começar então pelo jogo do Grêmio. Eu vou pedir pro Didon hoje iniciar tratando do jogo aí, fazer um resumo básico do jogo, o que ele viu, a opinião dele, a opinião sobre o pênalti também. Depois eu dou a opinião minha sobre os lances também. E aí, Didon? E aí, Oscar? Tranquilo? Então, o jogo hoje eu achei bem melhor do que os últimos. Eu não sei se é uma questão assim, pela fase do Grêmio tá tão ruim, que um jogo meia boca a gente já se emociona um pouquinho mais, né? Até A porque o dificuldade era Bahia, maior, né? A dificuldade era exatamente, maior. exatamente. E aí tava um papo de time misto, mas assim, jogou até o Everton Ribeiro de titular, começou jogando, né? É. E eu fiquei pensando, se tá jogando o Everton Ribeiro de titular, que ele é o velho, mas é o craque do time, que eles poupariam por causa do jogo da quarta-feira, né? Eu imaginei que os outros jogadores que eu não conheço muito bem, assim, o time do Bahia, não sei quem que é o titular, quem não é, eles automaticamente seriam também do time principal. E também tem o William José, que é um bom centroavante, que é, vamos dizer, o atacante deles também entrou no segundo tempo, que esse também eu já conhecia. Tem o Então, Cauli, aquele que é bom. isso, e aquele Pulga. É. Isso. Então eu imaginei assim, vieram com o time titular. Talvez não todos juntos, né? Mas todos os bons do Bahia, vamos dizer, jogaram. Então Uhum. também isso dá vamos dizer, uma moralzinha um pouco a mais. Porque, né, daí o Grêmio, o primeiro tempo eu achei assim bem alternado. O Grêmio com umas fases boas e ruins, assim, com chances de gol. Bright White, infelizmente, assim, ó, perdeu um gol na cara que ele há 2 meses atrás jamais perderia. Então realmente não sei o Uhum. que está acontecendo. Né? O pessoal sempre fala do Pavon, que é um a menos, que eu obviamente concordo, mas o Bright White está sendo um meio a menos, assim, né? Uhum. E, enfim, o primeiro tempo foi bem lá e cá. No segundo tempo eu achei que o Grêmio voltou mal, achei que voltou pior, né? E daí, enfim, aí deu o lance, inclusive do Bright White, que ele cavou um pênalti, né? Que aí deu toda a polêmica, enfim, né? Eu também sou da opinião que, vamos dizer, não foi um pênalti aquela coisa escandalosa, mas também não acho que um escândalo ele ter marcado. E eu, inclusive, acho que o juiz, né, marcou mais por causa da pressão também durante a semana, né? Porque Tu deu marcaria? muita. Nessa situação, sim. Né? Vou dizer, Isento, nessa né? situação. Isento. Vamos lá. Se tu é É, um time que não tem envolvimento emocional, tu marcaria o pênalti? isso. Não, eu acho que foi menos pênalti do que foi, vamos dizer assim. Foi 40% sim, 60% não. Né? Mas não Eu acho um digo assim, se escândalo. tu fosse tu no VAR, por exemplo, no campo, beleza, é tudo muito rápido, mas te chamaram no VAR, tu foi lá ver, tu ia marcar aquele pênalti Não, ali? eu não marcaria. Não acho que Uhum. foi, né? Mas também não acho que nem estão Coerente. falando, nossa, roubaram o Bahia. Isso aí também já é demais, né? E. Não, e foi engraçado quando o Bright White foi chutar o pênalti, fiquei pensando, bah, ele vai errar. Mas por que ele vai errar? Fiquei pensando assim, por que ele erraria? Porque o Grêmio eu acho que nem deve treinar mais pênalti, porque nunca. Os pênaltis é tudo contra, nunca a favor. Aí foi lá e bateu bem, né? Fizemos 1-0. E aí, bah, daí depois começou só a sofrência, né? Porque entrou o Pavon, ele tirou, se não me engano, o Amuzu pra botar o Pavon. Bah, daí eu comecei, meu Deus. E aí o Grêmio deu a bola pra eles, né? E aí, assim, ó, entra a questão do jogo da quarta. Eu acho que o Inter tem, vamos dizer, eu imagino que tem boas chances de passar pelo Bahia, porque o que eu vi do Bahia, e aí entrou os que não tinham entrado no primeiro tempo, não achei assim, ó, nada demais. Né? A gente vai Então, chegar lá, mas eu concordo com isso daí. eu vi o Bahia e falei, bah, cadê? Tá certo que vamos dizer, bem treinado pelo Rogério Ceni, eu acho ele um bom treinador, Uhum. mas, enfim, né, essa questão do time em si, como, nossa, é muito difícil, vai ser um jogo difícil, não imagino que
Eu até acho que, inclusive, a questão da arbitragem, da polêmica e se eles se sentiram, vamos dizer, roubados, garfiados, aquela coisa, eu acho que isso dá um up, pode dar uma motivação a mais, porque eles vão ficar aqui, né, por causa do jogo. Então eu imagino que talvez dê um gás assim para eles pegar o Inter ali no Beira-Rio quarta-feira. Então, eu não tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo, eu estava no compromisso. Só que depois, logicamente, eu peguei os lances e eu peguei também os comentários do pessoal da Gaúcha, dos principais influenciadores do Grêmio e tudo mais. E era meio uníssono assim a questão de não ter sido pênalti. Só que eu acho que a polêmica não foi nem se o Bahia foi roubado ou não, tanto que não me pareceu que teve tanta inconformismo do time do Bahia. Eu acho que foi muito mais o contexto da queda do Grêmio na Copa do Brasil e a repercussão que isso teve. Porque assim, cara, pra mim claramente foi uma compensação, sei lá, da CBF, ou seja lá o que for, porque o cara tinha marcado o pênalti de campo, aí ele foi chamado para ser revisado, e mesmo assim manteve uma decisão de campo equivocada, na minha opinião, porque o Bright White valoriza muito o contato. O goleiro sai para abafar a bola, só que o goleiro recolhe os braços, recolhe assim, a canela dele para não haver o toque, e aí há um levíssimo contato com o tronco do goleiro no chão. Só que o Bright White já vai virando cambalhota igual a Daiane dos Santos, né, cara? E aí aquilo ali, assim, eu acho que deveria haver uma manifestação pública, por mais que isso seja contrassenso, mas deveria haver uma manifestação pública do próprio Grêmio manifestando, olha, hoje a gente foi beneficiado, sabe? Para mostrar, inclusive, que a arbitragem é ruim. Não que tá havendo um desfavorecimento pro Grêmio, até porque todo mundo tá sendo prejudicado com isso. Se eu não me engano, eu dei uma escutada na entrevista do Mano, ele fala justamente isso. Ele fala que também, assim, a banca paga e recebe, né? Mas ele deixou a entender que, obviamente, o Grêmio Mas mais é que paga do que esse recebe. lance da banca paga e recebe é um negócio mais vingativo, me parece. É um troço assim, tu me prejudicou, amanhã vai ter volta. Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que a manifestação seria no sentido de contribuir para a arbitragem como um todo, entendeu? Tem uma manifestação forte do Barcelos uma vez, que ele falou, hoje o adversário foi prejudicado. Eu não lembro com que jogo que foi isso, mas faz algum tempo que ele, no pós-jogo, ele falou, a arbitragem é ruim e hoje o Inter foi beneficiado. Por quê? Porque ali na frente o Inter vai ser prejudicado de novo, o Grêmio vai ser prejudicado de novo. Então a manifestação do Barcelos aquele dia foi de dizer, eu tô vindo aqui dizer que eu fui beneficiado e que a arbitragem é ruim, entendeu? Para que lá na frente eu não venha a ser prejudicado de novo. Mas assim, superado isso, eu acho que tá uníssono aí que não foi pênalti, o jogo em si para mim era um empate, o resultado adequado ali. Por quê? Porque, como tu bem falou, o Bahia não foi aquilo tudo que vinha assim sendo, e eu acho que é um time que é batível pelo Inter, principalmente pelos jogadores titulares ali que vão jogar. Mas por quê? Porque o Bahia e o Grêmio foram deficientes na última bola e no último passe. Ou o chute saía meio mascado do lado da trave, ou saía por cima, ou era uma bola defensável. Dos dois lados, das duas chances que eu vi assim. Fora o Volpe ali, que tentou entregar um lance também, Ah, não, mas o daí Volpe, já é algo que é normal. É. Mas eu acho que foi um jogo muito igual. Assim, teve igual no sentido das chances, mas no sentido da posse de bola e de oferecer mais riscos para o jogo, eu achei que o Bahia foi superior, sabe? Uma questão, a defesa do Grêmio foi muito boa, tirando, vamos dizer, o Volpe, né, Não tava o Gemerson, né? não tava o Gemerson, achei realmente muito boa. Daí tem aquela, dois canhotos não podem jogar juntos, dois zagueiros canhotos, Isso nada a não ver, existe. né? Não sei quem que inventou isso aí, mas, pô, o Kahneman e o Wagner Leonardo ali, é a dupla titular. Cara, Só que eu daí acho tem a assim, lance que o Kahneman ou tá quase sempre suspenso, né, porque ele toma muito cartão, ou e a idade, né? Dizem que ele não tá ainda 100%, então acho que pelo menos achamos ali a dupla cara, titular. o episódio Kahneman é algo que não está sendo muito tratado na mídia, mas eu acho que é um ponto que teria que ser falado. A presença dele em campo muda o comportamento da defesa. Não adianta, pode dizer o que quiser, o cara é um inconformado, o cara é um maluco, entendeu? Aquilo contagia, sabe?
Menos com o Gemerson tá sempre de boa. É Mas o assim, zagueiro que tá sempre rindo, né? para a realidade do Grêmio, o Kahneman ainda é uma necessidade. Sempre que ele, na minha opinião, tiver condições, eu acho que ele tem que ser o zagueiro do Grêmio. Não interessa, sabe? Não interessa. Para a atual conjuntura, eu acho que é isso. Mas eu acho que, para resumir, na minha opinião, o resultado justo era o empate, não era a vitória do Grêmio. Em termos de chances de gol, o jogo foi igual, mas em termos de volume de jogo, eu achei o Bahia muito melhor. Tanto que o pessoal da Gaúcha estava apavorado no final do primeiro tempo. Eu estava lá no meu compromisso, que era um encontro lá de carro que eu fui, e ouvindo, pescando por altos a narração lá, e os caras estavam apavorados, né? Porque estava 0-0 o jogo ainda. Tinha muitas chances perdidas. Mas quer se comentar mais alguma coisa? Podemos passar pro Inter? Podemos? Vamos lá. Que é a melhor parte agora. Não, então, cara, o Inter poupou alguns jogadores do elenco principal, do time titular, né? O Alan Patrick ali, o Fernando, o próprio Bruno Henrique, que não veio muito bem também, mas que é um titular, não tem muito o que fazer. Jogou com o Thiago Maia, e aí vem um episódio, né? Talvez, quem eu ouvi falar sobre isso, que eu acho que tem razão, é o Vaguinho, o Wagner Martins, o jornalista identificado com o Inter, do canal que ele tem lá. Ele falou, cara, a principal, em outras palavras, ele falou, o principal jogador que deveria ter sido poupado não foi, que era o Ricardo Matias, que é o atacante. Por quê? Porque o Borré tá voltando de lesão, o Valência tá voltando de lesão, e eu não sei se tu viu, mas o Ricardo Matias, ele lesionou o posterior da coxa. Eu vi. Vai Aham. ficar, vai ficar tempão fora. Então, assim, a gente tá dependendo do Luca, cara. O Luca era pra estar jogando aqui no Joinville, velho. Era pra estar jogando Brasileirão Série D aqui. Aquele cara não serve pra nada, cara. Ele trombou uma bola lá na pequena área. Ele é tão azarado, inclusive, que o zagueiro do Sport conseguiu cortar a bola em cima da linha, da risca do gol. E aí o Inter foi pra esse jogo, cara, pra variar, começando desligado, começando meia bomba, entendeu? E aí e eu acho que assim, a própria atmosfera do jogo já dizia para os jogadores do Inter: começa ligado. A torcida do Sport estava aqui, ó. Nos 5 primeiros minutos o jogador deram a vida, assim, 5 não, uns 15. E aí deu a primeira na primeira chance de gol dele já deu para ver que o Antony ia entregar uma bola. Vai cair, hein? Vai cair a xícara, toma cuidado, hein? Vai cair. É, time grande não Vai cair. cai. É, Fica vai ver tranquilo. aqui pra ti, ó. Mas para voltar pro jogo, o Inter entrou desligado, o Antony recebeu um chute de uma bola, de longe, uma bola mascada, ele espalmou para a direita assim, sem necessidade. E o lance do gol deles, eu não sei se tu viu, mas, cara, ele tinha Vi. catado a bola, deixou ela escapar e caiu no pé do zagueiro. Aquilo ali é uma falha clara. O próprio Vaguinha, que eu acabei de citar, o jornalista, ele tem uma informação de que o, o, o Anthony ele tem lesão na costela. Ele tá com o mesmo problema que o Rocher teve um tempo atrás. E, pô, parênteses aqui, não tem como jogar, né, cara? O cara dá combate o tempo todo com o zagueiro, é bola no alto, é se jogando no chão, é tendo que fazer defesa. Não tem como um goleiro jogar nessa condição. O Inter não tem nenhum reserva, coloca o reserva, sabe? O Anthony já não é um cara que vem muito bem nesses últimos jogos, não, a confiança não tá tão bem. Dá oportunidade pro reserva. Se quer deixar ele recuperar e botar ele na Libertadores ali, porque ele é um cara mais com uma casca maior, beleza, mas nesse jogo aqui pelo menos poupa o cara, entendeu? Bom, continuou o jogo, o Inter só foi melhorar no segundo tempo. Só com desceu alguém lá no vestiário, sei lá se desceu o D'Alessandro, desceu o presidente ou o próprio Roger. E aí o Inter voltou querendo mais jogo, assim, querendo mesmo, sabe? Porque o desempenho do Inter tem três explicações. Ou ela é tática, ou ela é técnica dos jogadores, ou é do anímico, tá ligado? Ou é de querer mesmo. Esse lance de entrar meia bomba e não ter nenhuma jogada para fazer, tá ligado? E, pô, os jogadores são bons, não tem ali jogador de Série B igual o Anselmo, igual, sei lá, os malucos que a gente tinha um tempo atrás aí, Campanharo da vida. Não, o grupo é satisfatoriamente bom.
E técnico tem, o técnico tá fazendo o trabalho dele, começou bem no ano passado, tá aí. Agora, o que se justifica começar um jogo tão mal como começou o primeiro tempo e depois melhorar no segundo? Pô, é querer, né, cara? É combater, é jogar, aí tem que ficar levando mijada no intervalo toda hora pra voltar pro jogo. Aí, enfim, uma bola do Gustavo Prado. Até tô pegando a informação aqui pra passar pra vocês. O Gustavo Prado aos 48 minutos do segundo tempo do jogo. Uma bola que eu peço pro. O gol que eu peço pro Wesley fazer, cara. O que é? A jogada do Wesley qual é? Ele vem pela esquerda no bico da área, corta pra direita e chuta. Só que o Wesley sempre chuta a E meia chuta pra altura. fora, né? O Porque Wesley sempre gol. chuta no goleiro. Esse gol não, o gol do Gustavo Prado foi exatamente o que o Wesley tem que fazer. Cara, mira no ângulo, toca por cima. Entendeu? Foi no ângulo a bola. Eu prefiro que o Wesley chute por cima do que ele chute a meia altura como ele sempre faz. Perde 50 gols daquele jeito ali, entendeu? Então a gente empatou o jogo. Teve uma que outra chance perigosa ali pra, pra virar o jogo. Teve um episódio de arbitragem que acabou passando batido na mídia, mas que eu vi também. Que, pô, cara, o juiz mal posicionado, velho. Sabe aquela bola que sobra na entrada da área, assim, na meia-lua ali? No bico da área? Chegou livre pro Bernabé, se eu não me engano, dá-lhe uma paulada ali pro gol. Adivinha quem é que tava no meio do caminho? Juiz. Não foi que a bola bateu nele. Quando a bola bate no juiz, a regra diz que ele tem que parar o jogo e dar a bola para quem tava com a posse. Não, aí ele atrapalhou o chute, ele agiu como zagueiro. Aí o jogo rolou. Deu inclusive contra-ataque pro esporte. Cara, aí não tem condição, tá ligado? Mas aí depois daquilo ali foi só bombar meu boi. Um jogo sofrível, um jogo de meio campo. Foi o Luca quem foi expulso? Não, foi o Ronaldo. O Ronaldo foi expulso. Graças a Deus não joga pra próxima partida. Eu acho ele horrível. Mas, cara, o resumo da ópera é esse, assim. Chegou a ver o jogo? Vi só o primeiro tempo. Vi só o primeiro tempo e ali, assim, ó, teve uma hora que eu achei que o Sport ia fazer o segundo, mas aí o Inter deu uma melhoradinha e aí eu, né, quando lesionou lá o Matias lá, aí eu falei, bah, quem é que vai ser o atacante aí do Inter, né? Porque não tem. Os outros dois estão machucados também, o Borré e o Valencia. Daí tem esse Luca aí que eu não conhecia até ontem, não, nem sabia quem é. Não sei se é da E base, se tem é o, de de e onde é que ele tem o veio. Raikkonen, né? Tem o Raikkonen que entrou no segundo tempo aí. Só que eu acho que o Roger colocou o Luca primeiro porque ele. Mais por uma questão de hierarquia, por uma questão de gestão de grupo, mas isso daí é complicado, né, cara? Porque o Luca não entrega nada, o cara não entrega nada. Ele não entrega nada, ele é pior que o Valência. E aí é o seguinte, pensando no jogo de quarta, Inter e Bahia, eu acho que tem chances assim de. Agora, vendo que eu falei que o Inter tem chances boas de passar pelo Bahia, mas analisando que não vai ter o goleiro 100%, né? E não vai ter atacante decente, aí talvez não seja tão favorito assim, né? Cara, o Bahia é um time perigoso, é um time que joga, sabe jogar, tem um bom treinador, eu acho que o Rogério Ceni tá fazendo um trabalho lá. É, Só que o Inter, assim, fez um ou dois gols, acabou o jogo, né? Porque o empate serve pro Inter. Só que o Inter tem que entrar com ligado, cara. O Inter tem que entrar com a corda esticada. E eu acho que dentro do Beira-Rio, e depois da sequência do que aconteceu com o Nacional, em casa, o próprio jogo de hoje, que saiu perdendo, muitos jogos em que o Inter sai perdendo por falta de concentração. O próprio Roger admitiu isso em coletiva hoje. E aí os jogadores têm que entrar com ligado, porque cara, a questão do Inter é psicológica, né? Vai ter o estádio contra se começar a jogar mal, se ele sofreu gol e não conseguir administrar aquela situação ali, a pressão vai ser gigante. O Bernabé já não está ajudando tanto, não está numa boa fase, tem vários jogadores que não estão em uma boa fase. Se fosse um tempo atrás aí, a gente teria condições psicológicas mais robustas aí para enfrentar esse confronto. Mas não é o caso agora. Então o Inter tem que entrar muito ligado, tentar buscar um resultado aí nos primeiros 15, 20 minutos para
ter o controle da partida e daí pra frente só administrar, entendeu? Eu acho que esse é o principal é, situação para enfrentar hoje. Existe um capítulo também que está sendo muito falado, que é o do preparação física, do Paulo Paixão. Muita lesão, inclusive hoje. E são assim, lesão de física mesmo, não é de choque. É uma lesão que é de preparação física, tá ligado? Do próprio Borré, que tá aí tentando retornar, do Valência, do agora do Ricardo Matias. Então, existe esse tipo de pressão também no departamento físico aí do Inter. Engraçado, né? Porque o Paixão era pra ser o craque. Então, e né, cara, o cara, né, se não me engano, foi campeão do mundo, né? Com a Tá, seleção, mas. campeão com o Inter, campeão com o Grêmio. E assim, quem é que tu hoje vai trazer, vamos dizer assim, quem que é melhor que um cara desse hoje? É difícil tu dizer. Normalmente os preparadores físicos vêm junto com a comissão, né? Porque que era o preparador físico do Cudê? Pelo amor de Deus, né, cara? Então, se tu tem um gabarito desse no teu grupo, você tem que dar o resultado. Depende do jogador também? Depende, mas daí também depende do D'Alessandro monitorar se os caras estão se comprometendo, fazer as cobranças que tem que fazer para que o resultado venha, né? Mas eu acho que é isso, cara. Quer comentar mais alguma coisa? Acho que não. Tamo aí na expectativa. Quarta-feira vai ser um dia interessante. E quando é que o Grêmio joga na Libertadores? Ano que vem, com sorte. E Copa do Brasil não joga? Copa do Brasil também não. Mas tem a Sula, que pode ter Grenal. Ah, não, não, não. Isso aí tu pode ficar tranquilo que de nós vocês não. Se nós chegar lá, vocês já vão ter caído, né? Isso aí, não precisa se preocupar com isso, entendeu? Pode tentar aí estudar outros adversários que, quem sabe, vocês chegam aí numa fase eliminatória de uma competição importante, né? Por enquanto a gente tá em todos ainda. Por enquanto. Por enquanto. Mas é isso aí, gurizada. Se inscreva aí no canal, deixa o like pra gente, faça seu comentário do que você achou dos dois jogos aí da rodada também. E a gente se vê aí na quarta-feira. Pelo que eu vi, o jogo é às 7 da noite, então vai ser um pós-jogo aí mais cedo também, não tão tarde. E até uma próxima. Um abraço aí, Didon. Valeu, Oscar. Valeu, gurizada. Até a próxima.